operadores matemáticos, operadores de comparação, operadores lógicos e operadores de nível de bit. Por exemplo, o mais é uma adição, né? O menos, subtração, como é que é o nome disso? O asterisco é multiplicação e a barra é o quociente. E um que muita gente não considera é o porcentagem, porque o porcentagem aparece em um monte de lugar, né? Mas o porcentagem, como operador, ele é considerado um operador de resto de divisão. É resto de divisão. Se eu quero colocar resto de divisão, eu coloco o operador de porcentagem. Aí você fala assim, mas para que eu uso o resto? A programação é uma coisa inteligente. Vamos supor que você queira somar todos os números pares. Então você tem que testar se um número é par ou se o número é ímpar. Quando você pega um número ímpar e divide por 2, 3 dividido por 2 sobra 1. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. Então, você vai dizer se tem resto. Você vai colocar um if. Se tem resto, se o resto for igual a 1, não é par. Entendeu? E se for par, então ele não tem resto. Então você vai ver que é uma condição até binária, né? Tem, não é par. Não, desculpa. Se tem resto, não é par. Se não tem resto, dividindo por 2, é par. Então, você trabalha usando isso, né? Se você tiver que separar pares de ímpares, né? Números pares e números ímpares. Aqui, ele te dá um exemplo, né, de operadores aritméticos. Eu vou pular isso aqui, você faz em casa e vê se dá certo. Depois você tem mais aqui, algumas coisas aqui, ó. Depois você tem aqui operadores aritméticos com flutuante. E aí a gente vai para operadores relacionais. Os operadores relacionais são maior, menor, menor igual, maior igual. Como não tem como escrever aquele símbolo de maior igual já com um sinalzinho, uma barra embaixo, para ser menor igual ou maior igual, ele coloca maior ou menor e na frente o igual. Quando você tem dois iguais, é realmente igual. É igual a x igual a zero, por exemplo. Você está dizendo que o x é igual a zero. Quando é um igual só, ele está atribuindo um valor a x. Pode ser modificado aqui, dificilmente vai ser modificado. E quando eu quero escrever diferente de, eu coloco exclamação igual, ok? Então, ele faz aqui algumas notas, tá? O símbolo de atribuição igual é diferente, muito diferente do operador relacional de igualdade, que é esses dois iguais juntos, ok? Símbolo de atribuição é diferente, não sei por que esse repeteco, acho que devia ser alguma gagueira, assim, de raciocínio, entendeu? Por isso que eu repeti ali. Operadores lógicos aqui, então ele está te dando mais alguns exemplos, a gente vai pular tudo isso aqui. Aqui ele tem o operador lógico, aqui é importante, ó, ele está dizendo assim, quando você tem dois E comercial, é o operador E. Duas barras, aquela barrinha dupla, é um operador OU. E uma exclamação é um operador de negação. Isso é importante. Isso é a coisa mais importante, porque a gente vai usar esse raciocínio, que é de uma tabela verdade, também lá na eletrônica. Bom, então a gente vai imaginar o seguinte: eu tenho um termo A e um termo B. Digamos que o termo A seja zero e o termo B seja zero. O não A seria um e o não B seria um. Porque aqui é zero e zero, a negação disso é um, é o contrário. E aqui é um. Se eu pegar o E com E desse A aqui, ó, ou seja, se eu fizer uma relação A e B, como os dois são zero, então o resultado é zero. Ok? O resultado aqui é zero. Significa o seguinte, ó, vamos supor que eu tivesse um circuito. E para esse circuito ligar, eu preciso dos dois ligados, ok? Se o circuito A está desligado e o circuito B está ligado, não interessa, não vai funcionar, ele vai ficar desligado. Se o circuito A está ligado e o circuito B está desligado, A e B vai dar zero. Por quê? Porque o B está desligado. No primeiro caso, o A estava desligado, no segundo caso, o B está desligado. E os outros estão ligados, mas não interessa. Só vai funcionar o E se os dois estiverem ligados. Se os dois estiverem desligados, você já sabe que é zero. Ok? Então, aqui só entrou a mais a negação. A negação aqui, ó. Aqui é zero, então aqui é um. O B é um, então aqui é zero. A negação. Beleza? Tranquilinho aí ou não? Bom, aí se eu fizer um E, lembrando que eu não estou trabalhando com a negação aqui, né? Você sabe, poderia, mas não estou. Então aqui, ó, A está desligado, B está ligado. O resultado é zero. A está ligado, B está desligado, o resultado é zero. Os dois estão ligados, o resultado é ligado no final. Ok? Se eu usar o operador E, então os dois precisam estar ligados. Ok? E se fosse o OU? Se o A está desligado e o B está desligado, no OU vai dar desligado. Porque eu preciso do A ligado ou do B ligado para dar um, para dar ligado. Não importa para ele, qualquer um dos dois que seja ligado, resultado final é ligado. Se os dois estiverem ligados, resultado final é ligado.
Se um estiver desligado, resultado final é ligado. Se um deles, ou A ou B, estiver ligado, resultado final é ligado. Agora, se os dois estiverem desligados, com o ou, o resultado final é desligado. Ok? Muito bem, é isso aí. Então, essa é a tabela verdade. E aí, a gente tem aqui uma aplicaçãozinha. Eu vou pegar e vou copiar essa aplicação, se ela deixar, né? Ele tá como se fosse uma figura. Tudo bem, eu vou escrever, eu vou puxar aqui, ó. Sabe? Deixa eu ver, eu não consigo colar aqui do lado, mas eu consigo diminuir isso aqui pra gente enxergar isso aqui. Vou colocar aqui do lado, ó. Alt Tab, tá aqui do lado, ó. Beleza, vamos pegar um novo, arquivo fonte, e vou escrever isso aqui, ok? Então tá faltando aqui, ó. Cerquilha, include, abre, menor maior. Include stdio.io.h. Vou pra linha de baixo, escrevo include stdlib.h. Aí venho aqui pra baixo, int main, abre parênteses, pula aqui, que ele já colocou o segundo parênteses. Vou aqui pra frente, abre uma chave. Ele já coloca uma chave na segunda, é praxe dele, certo? Aí eu venho pra baixo, ó, pra escrever. Quem que eu vou escrever? Agora eu vou escrever o programa. Primeiro eu começo com uma variável do tipo inteiro. Eu vou escrever um R, vou colocar uma vírgula, vou escrever um X. Vou dizer que é igual a 5, esse X. Vou colocar uma vírgula, eu vou escrever um Y, outra variável, eu vou dizer que ela é igual a 3. E pra fechar a casa eu coloco ponto e vírgula. Beleza? Bom, beleza. Olha só como é que eu vou fazer agora. O printf, printf. Não pode escrever sem escrever o F, tá? Abre parênteses, ele já abre aspas. Ele já colocou um parênteses duplo e já colocou uma aspa dupla. Eu vou dizer assim, resultado. Resultado, dois pontos. Porcentagem D, barra N, para quebrar a linha. Fechou a aspa. Eu clico aqui fora da aspa, dou uma vírgula e vou escrever R, que é o valor do resultado. Clico fora do parênteses e vou escrever. Eu vou escrever ponto e vírgula. Aqui, antes desse print, você vê que eu escrevi essa linha aqui, ó, int, e depois escrevi a printf. Mas eu não escrevi essa linha aqui, ó. R igual, abre parênteses, x maior que 2. X maior que 2. E, dois E's comerciais, abre y menor, x maior que 2, x, y menor que x. Aqui, ó, e ponto e vírgula. E aí ele fez uma nota aqui, ó, uma observação, que aqui eu preciso de um ponto e vírgula, e logo depois de um comentário. Aqui é verdadeiro. Verdadeiro. E aqui, ó, vai ser 1, porque o verdadeiro para ele é 1. Então, veja, ele está dizendo que o x é igual a 5 e o y é igual a 3. Esse R é uma variável onde ele vai armazenar um valor. E aí ele vai dar um resultado, que aqui é o R, né? Ele vai dizer assim, ó, x maior que 2. O x é maior que 2? É, porque ele é 5. E o y é menor que x? O y é igual a 3, o x é igual a 5, então o y é menor que x. Tá certo. Aqui eu coloquei um ponto e vírgula aqui dentro, tá errado. O ponto e vírgula é fora. Eu posso, se eu quiser, fazer o seguinte, ó. Eu não vou pegar o int, mas eu peguei essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Eu posso repetir tudo embaixo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar Ctrl C, eu venho aqui pra baixo, Ctrl V, eu venho aqui pra baixo, Ctrl V, venho aqui pra baixo, Ctrl V, venho aqui pra baixo, Ctrl V. Copiei 5 vezes, beleza? Aqui embaixo eu escrevo return 0, beleza? Return 0 e coloco. Agora eu vou voltar aqui na linha de cima. A linha de cima já tá feita. A próxima linha que começa com R, então essa linha aqui já tá feita. A próxima linha que começa com R, aqui, ó, a linha de baixo, logo depois da primeira ali, ó, ela tá escrita assim, x, porcentagem 2, ó, x, porcentagem 2, depois do 2 vai ter igual, 0. Igual, 0. Beleza? E y maior que 0. Beleza? Y maior que 0. Então eu tenho x porcentagem 2 igual, 0. E aqui ele fez um comentário de que é falso. Porque o valor vai dar 0. Certo? O que acontece? X é igual a 0? Não, não é igual a 5. E o y é maior que 0. O y é maior que 0? Ele é igual a 3. Só que o e vai resultar em falso. Porque para resultar em verdadeiro, as duas coisas precisam ser verdadeiras. Ok? Beleza, então é a terceira aqui, certo? É a terceira. Então é essa aqui. Aí ele vai dizer printf, resultado é porcentagem de R. É o mesmo printf. É o mesmo printf em cima, é o mesmo printf embaixo, é o mesmo printf em todos. É o mesmo printf para todos, eu só tenho que mexer no condicional. Então o segundo condicional é esse aqui. O terceiro condicional, ele é um x maior que 2, y maior que x. Y maior que x. E aqui a condição é ou. Duas barras. Beleza? Duas barras, que é essas barras aqui, ó, as barras grandes aqui, ó. E ele tá dizendo que é verdadeiro. É, porque vamos ver, vai. O x é maior que 2? É, o x é igual a 5. E ou o y maior que x. Isso aqui é falso. Mas como é um ou, uma das condições é verdadeira, então sai verdadeiro no final. Muito bem, vamos para a próxima. Na próxima, ele volta com uma condição que é semelhante a essa aqui, ó. Só vai ter uma coisa diferente nela. Ctrl C, eu vou até jogar aqui, ó. Aí eu vou jogar aqui, ó. Ctrl V. Beleza? Só que aqui, ó, primeiro que os operadores não são esses operadores, é barra barra. Aqui, ó, é porcentagem igual a 0. E aqui o sinal, aqui, ó, é y menor que 0. Y menor que 0. Bom, nesse caso vai ser falso também. Por quê? Vamos ver. Ele tá dizendo assim, ó, que o x, ele é igual a 0. Não, não é, ele é igual a 5. É falso isso. E aqui o y é menor que 0. É falso também. Se os dois são falsos, ele quer um ou, então vai ser falso no final, os dois casos.
Muito bem, o resultado apresentado vai ser falso. Nós estamos quase no final aqui, ó. Esse no final é y maior que 7. Y maior que 7, isso é falso. Só que ele está com um sinal de negação aqui, ó. Está com um sinal de negação aqui na frente, certo? E x maior que y. Então aqui, ó, x maior do que y. Como ele inverteu aqui na frente, o valor disso é verdadeiro. Beleza? Vai apresentar o resultado verdadeiro. Olha só, aqui, nesse anterior, o resultado é falso. No resultado anterior a ele, eu acho que eu pulei um resultado, hein? O último resultado é verdadeiro. Eu tenho um print. Aí eu tenho um aqui. Logo depois desse. Deixa eu copiar esse cara aqui. Deixa eu copiar esse cara aqui, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui. Eu tenho um logo depois desse. Ctrl C. Logo depois desse aqui, ó. Eu tenho mais um aqui. Onde é muito simples aqui, ó. Ele tá só com esse valor aqui. X maior que 2. A negação, né? Ou seja, ele tá dizendo assim, ó. A negação. X maior que 2. X não é maior que 2. Então isso é falso, porque o X é maior que 2. É falso. 0. Então, nós vamos fazer uma conta aqui agora. Vamos ver se eu fiz todos. Ó, vamos começar do último, antes do eterno. Aqui, ó. O resultado é igual, né? Então a implicação aqui está em R não maior que 7 e X maior que Y, aí é verdadeiro. Na anterior, X maior que 2 é uma negação, é falsa. Na anterior, X igual a 0, X porcentagem 2 igual a 0 e Y menor que 0. Ponto e vírgula, isso é falso. Depois na anterior, nós temos X maior que 2 ou Y maior que X, verdadeiro. Depois nós temos R igual, depois nós temos R porcentagem 2 e Y maior que 0, falso. Depois nós temos, tá, beleza. Tá certinho agora isso aqui tudo, certo? Tá certinho. Bom, estamos certinho, eu vou para esse canto aqui e vou dar um Alt Tab para voltar aqui na programação. A programação tá certa. Nós vamos compilar para ver se tá certo. Vou dizer que é o nosso exemplo 7. Diz na compilação que não tem erro, então vamos executar para ver, né? Olha só. Vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo, ó, resultado 1, ó, eu já coloquei para você, resultado 1, resultado 0, resultado 1, resultado 0, resultado 0, resultado 1, ok? E você entende 1 como verdadeiro e 0 como falso, beleza? É o resultado que está aqui, beleza? Bom, fazendo um comentário para você poder acompanhar, o que ele está dizendo? Ó? Ele está dizendo aqui que ele tem uma variável R, que é a variável de você fazer, como é que se diz? Ela recebe o resultado final. Bom, ele está dizendo que x igual a 5 e y igual a 3. Aí ele coloca a condição, R é igual x maior que 2 e y menor que x. Essas coisas são verdadeiras, porque significa que os dois têm que ser verdadeiros. Ó, x é maior que 2, porque ele é igual a 5. E y é menor que x, porque o y é igual a 3 e o x igual a 5. Então o y é menor que x. Então é verdadeiro, tá certo. Vai dar resultado 1. Na próxima, o x é igual a 0, ele está dizendo. Ele está dizendo que o x é igual, tem dois sinais de igual. Então, x é igual a 0. Não é falso isso. E o y é maior que 0. É verdadeiro isso? É verdadeiro, porque o y é igual a 3. Então, ele é maior que 0. Porém, esse aqui é falso. Como eu tenho o operador lógico e, então o final aqui fica falso. No terceiro caso aqui, ó, ele está dizendo que o x é maior do que 2. E é realmente verdade isso, ó, no terceiro caso aqui, maior que 2, porque ele é 5. Ou y maior que x. O y não é maior que x, isso é falso. Mas como nós estamos num operador lógico ou, então no final, um deles estando correto, tá bom, tá ótimo. Então ficou verdadeiro. O próximo, ele está dizendo que o x é igual a 0, não é verdade, é falso. E ele está dizendo que o y é menor que 0, é falso também. Os dois sendo falso, quando você tem um operador ou, um deles tem que ser verdadeiro. Se os dois são falsos, então o resultado final é falso. O próximo aqui. No próximo aqui, ele está dizendo que o x é maior que 2. Então, para você entender a negação, nós vamos primeiro ler ela no original, tá? Para você entender a negação. Você lê ela no original. Ele está dizendo que x é maior que 2. Isso é verdade. Porém, ele está negando isso. Ó. O x não é maior que 2. O x não é maior que 2 é mentira. Por quê? Porque o x é 5. O x é maior que 2. Então, se não tivesse essa negação aqui, isso seria verdadeiro. Mas como tem essa negação, é falso. Muito bem. No próximo, que é o último, ele está dizendo, ó, o x é maior do que 7. Isso é mentira. O x não é maior que 7, o x é 5. Só que ele está dizendo, ó, o x não é, porque tem uma exclamação na frente, não é maior que 7. Se o x não é maior que 7, então tá certo. Ele é menor que 7, ele é 5. E o x é maior que o y. 5 é maior que 3, tá certo. Então os dois são verdadeiros, então resulta em verdadeiro no final. Por isso que fica 1, 0, 1, 0, 0, 1. Beleza? É isso aí, turma. É isso aí, tá certinho.